Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, e ouçamos a leitura que vai até ao versículo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Assim nos diz a palavra de Deus: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirá a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Amém. Amém. Depois, meus irmãos, de ter tratado neste Sermão da Montanha, no capítulo anterior, a respeito da relação dos cristãos com os bens dessa vida, com as riquezas materiais, com a ansiedade em torno de comida, em torno de vestes, o nosso Senhor passa agora a tratar a respeito do convívio dos cristãos, não mais com dinheiro, com roupas, com bens, mas com seus próprios irmãos. O convívio na igreja é o tópico contemplado aqui, irmãos. De certo modo, nós seremos guiados pelo versículo 12, que trata sobre a famosa regra de ouro, que nos diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. De certo modo, esse princípio nos guiará. Você quer que seja feito algo com você, e você é chamado por Cristo para fazer o mesmo para com os outros. Aqui o que está em vista é a questão do juízo, como nós veremos, irmãos. O assunto desses versos que lemos até o versículo de número 5 é um alerta para que evitemos viver como críticos dos nossos irmãos, como críticos da igreja, sentenciando, rotulando aqueles que convivem conosco em Cristo, sem olhar para dentro de nós mesmos. Como divisão, nós temos claramente aqui, logo no início, uma proibição, versículo 1. Depois nós temos uma explicação desta proibição, que esclarece mais o que ela quis dizer, versículo 2, e ele é seguido, versículos 3 a 5, por uma ilustração feita por Cristo, que expõe o ridículo que é colocar-se numa posição de juiz, considerando que somos ainda e seremos sempre, enquanto vivermos, pecadores que devem sempre olhar, primeiro de tudo, para si mesmos. Vale aqui um esclarecimento a respeito do primeiro versículo desta sessão, meus irmãos, que é o não julgueis, para que não sejais julgados. Alguém já disse que, há um tempo atrás, o versículo preferido de muitos era João 3,16. E até hoje ele é muito querido de muita gente, mas parece que no coração de muitas pessoas o versículo mais querido passou a ser este daqui: não julgueis, e você não vai ser julgado, ou não sereis julgados. Ninguém tem direito de falar de ninguém. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, é o que está escrito nos para-choques de caminhão, nos posts de internet. E as pessoas fazem isso sem entender que elas estão, na verdade, replicando ou ecoando aquele princípio de Caim, que é o princípio de que eu não sou tutor do meu irmão, e tudo o que acontece na vida dele deve ser problema dele, portanto. Então nós não devemos jamais impor nada às outras pessoas, e é assim que tem sido entendido esse versículo por muitas pessoas, ao menos é assim que nós percebemos no discurso público. Mas essa palavra julgar
de que Jesus nos fala, que ela deve ser entendida em seu próprio contexto, em cada situação. Por exemplo, ela pode indicar o uso correto de discernimento e de avaliação. Ou seja, quando você faz alguns juízos pontuais, quando você consegue fazer uma separação entre uma coisa e outra e formular um juízo a respeito daquilo, você está praticando o ato de julgar. Então, não poucas vezes na Bíblia, a palavra julgar tem a ver com discernir, e com certeza Jesus não quer que ninguém fique abilolado, não é? Que nenhum crente perca a sua capacidade de inteligir, de penetrar numa realidade e de descobrir seus significados mais profundos, fazendo distinções. Não é isso que o nosso Senhor está pretendendo aqui, portanto, irmãos. O ato de julgar também é judicial, né? Quando alguém vai a juízo, nós temos a legitimidade do juiz, do magistrado, para fazer certas distinções. Você é culpado, você é inocente, você fez isso, você não fez aquilo. E também não é isso que o nosso Senhor está contemplando aqui. Também já foi dito que o ato de conceder também recompensas é um modo de julgar as pessoas. Isso em outros textos da Escritura. E você tem, no entanto, alguns usos negativos e problemáticos, ainda mais quando a pessoa faz aquilo diante de Deus, e um deles é o de antecipar o destino eterno de alguém. Todas as vezes que nós agimos com desprezo para com as pessoas, o que está implicado é um discurso, mesmo não verbalizado, não vocalizado, de condenação eterna. Jesus já falou sobre isso em Mateus capítulo 5, versículo 22, quando alguém chama seu irmão de raca, ou chama seu irmão de desprezível, ou chama seu irmão de réprobo, de reprovado, de alguma coisa desse tipo, a pessoa quer, na verdade, dizer que conhece e acha que o destino dele já está selado. E esse tipo de julgamento é um dos que está em vista aqui. O outro tem a ver com antecipar esse destino eterno das pessoas, por meio das palavras que se diz ou das posturas que se tem. Também está contemplado aqui aquilo que os fariseus tentaram fazer com Jesus e foram contrariados por alguns desses fariseus. Eles queriam prender Jesus e já executar Jesus, então alguns deles disseram assim: olha, será que nós podemos tomar uma posição dessas antes de ouvir o que a pessoa está falando? Ou seja, essa aqui é outra ideia, não é? É você julgar sem conhecer as pessoas. E, afinal, quem é que conhece as pessoas? Sabe quem conhece bem as pessoas, que é capaz de julgar? Quem ainda não as julgou. Eu me refiro aqui aos julgamentos finais, aos julgamentos últimos. Porque aquele que, de fato, é inteligente faz julgamentos episódicos. Julgar alguma coisa ou julgar qualquer pessoa em bloco é um erro que indica falta de inteligência, falta de capacidade de distinção, de penetração, até que se chegue no ponto em questão. Então, todo crente é chamado para fazer julgamentos pontuais, para dizer: você errou aqui, você errou aqui, você errou aqui e aqui. Você não pode pegar a pessoa e falar: você é um pacote que foi criado para ser lançado no inferno. É melhor nós esperarmos que o Supremo Juiz faça isso. Por enquanto, aqueles que são inteligentes, que julgam corretamente, jamais farão julgamento em bloco, quer seja de movimento político, quer seja de igreja, quer seja de um crente individual. E Jesus está aqui combatendo esse mal na vida dos seus servos, na vida da sua igreja. Esses dois sentidos, portanto, o de expor as pessoas em seus pecados, de tratá-las como destinadas ao inferno, é aquilo que está em vista aqui, meus irmãos. É agir de uma forma descaridosa e, ao mesmo tempo, não reparar nas próprias faltas, não observar que nós também somos pecadores e esquecer que nós queremos ser tratados, não é, de um jeito especial, de um jeito contextual, de um jeito inteligente, de um jeito específico. Ninguém quer ser tratado de modo genérico. Todo mundo quer saber, você gostaria que as pessoas soubessem o que aconteceu para que você fizesse aquilo ali, etc, etc. Então, nós estamos ainda em sintonia com o versículo 12, a regra de ouro que Cristo nos dá. E por isso é que nós podemos afirmar que o versículo 2 esclarece aquilo que o versículo 1 quis dizer. O versículo 2 diz: pois com o critério com que julgardes, ou seja, Jesus supõe que vocês não vão parar de julgar as pessoas. Ele está aqui supondo.
Ou seja, isso é claramente uma explicação do primeiro ponto, do não julgueis. Ele fala não julgueis num sentido, mas ele espera que você faça certos juízos, sim. Juízos inteligentes, pontuais e misericordiosos. Então ele diz aqui: pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nós devemos, então, julgar as pessoas sabendo que a nossa hora chegará. Você emite um juízo, mas a sua hora vai chegar. E o que se espera é claro. Se você julga por um padrão, é porque você aceita aquele padrão como geral, como válido para todas as pessoas. E é por isso que ele diz que com o mesmo metro, essa é a palavra grega, inclusive, o mesmo metro, a mesma medida com que você medir, você também será medido. Os versículos 1 e 2 não dizem por quem. O que está implicado aqui é aquilo que é chamado pelos estudiosos de passivo divino. Alguém vai julgar vocês. A certeza de Jesus que ele nos dá só pode ser cumprida no caso de Deus, que é o juiz supremo que vê todas as coisas. Mas isso não significa que Deus não possa usar pessoas para isso. Aliás, o texto nos permite falar sobre isso quando Jesus fala, vos medirão. Pode ser o próprio Deus que vai fazer isso, ou pode ser Deus por meio de pessoas da sociedade, da igreja, da disciplina, do que quer que seja, que há de nos alcançar do mesmo modo como nós fizemos com outras pessoas, irmãos. Os versículos de 3 a 5 apresentam aqui um exemplo para dar uma ideia da situação das pessoas que se colocam como juízes últimos dos seus irmãos. Notem que agora o ensino é particularizado. Ele está falando primeiro a uma geral, não é? Vós, agora está falando para um tu, significando que esse é o ensino que cada crente deve tomar no seu coração. Jesus dá esse exemplo aqui para que cada um particularize em seu próprio coração. O ambiente aqui é bastante familiar ao nosso mestre, ele que trabalhou com a área de carpintaria, e ao que parece, esse é o ambiente pretendido por ele. Ele não dá detalhes aqui, ele faz como que uma alusão a algo que parece ser um acidente numa carpintaria. Ele fala só de passagem e, portanto, ele nos permite aqui pensar num acidente, em algo como um desabamento numa carpintaria, com várias peças de madeira, enquanto duas pessoas, dois irmãos, estavam trabalhando. E no acidente cai uma lasquinha, um pedacinho de serragem, um pedacinho ou um cisco de madeira no olho de um desses irmãos, não é? Mas no outro parece que foi mais grave, porque caiu uma viga de madeira. E a descrição que é feita aqui da viga de madeira é de uma parte que sustenta algumas casas pequenas. Então, uma viga enorme de madeira que caiu e ela entrou no olho da pessoa. Como se fosse ele estivesse pintando uma cena grotesca, como se fosse uma moderna charge, como nós vemos hoje, não é? Nos jornais, nas revistas ou na internet. Só que o infeliz que tomou esse golpe, não é? Ele não percebeu isso, como se ele estivesse leproso, como se ele estivesse insensível naquela parte do rosto dele. E aí ele olha para o irmão dele, para o outro, e diz assim, eu acho que caiu alguma coisa no seu olho, deixa eu te ajudar. Então, essa é a cena que Jesus pinta, bem grotesca, para expor o ridículo de uma situação que ele pretende ainda tratar em outros textos, irmãos. E ele coloca esses exemplos na forma de perguntas. As perguntas podem ser feitas mais ou menos desse modo. Seria possível a um cristão ver tão bem os defeitos dos outros, que estando de longe são menores, e não conseguir ver os seus próprios defeitos, que por definição, por estarem dentro deles, são grandes defeitos, porque são visíveis, são mais visíveis? Jesus diz que sim. É como se ele dissesse que isso é pelo menos uma possibilidade. E ele chama isso de hipocrisia. Hipocrisia. Ele está chamando isso de dramaturgia espiritual ou religiosa. Vale lembrar aquilo que nós falamos no início do capítulo 6 a respeito da hipocrisia, do fenômeno da hipocrisia. É que só em casos raros um hipócrita tem consciência da sua malícia, tem consciência da sua hipocrisia. Vocês conhecem aquele episódio do dai a César o que é de César, aquela espécie de, entre aspas, pegadinha que eles queriam fazer com Jesus para jogá-lo contra o governo ou jogá-lo contra o povo, não é?
Ali eles estavam conscientes de que estavam mascarados, atuando com ideias piedosas, mas eles sabiam o que estavam fazendo, que aquilo era um ato de falsidade. Tanto que Jesus diz, vocês são hipócritas, eu vou responder a vocês, etc, etc. Mas esses são casos mais raros. Embora a gente associe hipocrisia com maldade, né? Associe hipocrisia com consciência. Mas existem outros casos, e esses são mais comuns de hipocrisia, em que o hipócrita é inconsciente daquilo que está fazendo, no momento em que faz. É mais ou menos o caso. O caso típico é o do fariseu e do publicano. O sujeito está lá garganteando, falando um monte a respeito de si, e ele está falando um monte também a respeito do outro, e ele não está percebendo a condição existencial dele. Quem esclarece o que está acontecendo ali é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz, olha, aquele dali desceu justificado, esse aqui desceu condenado para casa. Mas ele próprio não percebe. Então, é comum que pessoas que não têm uma vida de interior, que têm mais vida social do que vida interior, se tornem aos poucos hipócritas. Porque é claro que elas vão ver muito erro do lado de fora e vão ver pouco erro do lado de dentro. Então, uma vida não examinada por dentro é a condição indispensável para o desenvolvimento, para o florescimento da hipocrisia. E qual é o destino dessas pessoas? Jesus diz, é a exposição ao ridículo. Assim como os fariseus ficavam orando no canto das praças e aquilo era ridículo, assim também um crente que fica falando mal do outro, do seu irmão, sem olhar para a sua própria vida, fazendo julgamentos não episódicos e pontuais, específicos sobre um erro cometido, mas fazendo alusões a um juízo eterno, de que aquele fulano não tem mais jeito, ou alguma coisa assim, essa pessoa se expõe ao ridículo e é chamada pelo nosso Senhor de um ator da religião, de um dramaturgo espiritual. E é disso que o nosso Senhor quer nos livrar, irmãos. Ele realmente não quer que seus discípulos sejam assim. Ele não quer que a igreja de Cristo seja assim. A igreja não pode ser desse jeito. Esse tipo de julgamento não faz parte da igreja. Jesus já disse que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles vão alcançar a misericórdia. Diz para que nós perdoemos, porque nós seremos perdoados, e que sejamos também caridosos, porque se formos caridosos, essa medida da caridade será usada para conosco, porque vocês vão precisar dela um dia. É isso que Jesus está dizendo. Com a medida com que vocês medirem, vocês também serão medidos. Se você quer tirar o cisco do olho dos outros, é o que Jesus está dizendo, cuide dos seus primeiro, se é que são ciscos, né? Se é que não é coisa pior, né? Precisa primeiro ter cuidado de si mesmo. Como é que nós podemos colocar esse ensino, irmãos, que é tão negativo, no sentido de dizer o que não deve fazer, tome cuidado com isso, como é que a gente pode colocar isso de um modo positivo, em termos de ações ou em termos de posturas? Primeiro, nós devemos entender que Jesus quer nos capacitar a ajudar os nossos irmãos. Esse é o ensino positivo do texto. O versículo 5 diz, olha, depois de você resolver tudo, aí você tem que ir lá ajudar, tá certo? Então, o que Jesus quer é que a igreja saiba como ajudar os seus membros. Cada crente saiba como ajudar o seu irmão. Mas todos aqui já tiveram, eu acho, a experiência de tentar remover um cisco no olho dos outros. É uma tarefa delicada, não é? Muito delicada. Você tem que ter um lugar iluminado, um ambiente de luz, você tem que ter cuidado, tem que ter uma confiança da pessoa. A pessoa não vai confiar, fazer uma tarefa dessa que dói, que qualquer toquezinho errado causa uma agonia, um mal-estar. Não vai confiar outra pessoa, vai confiar só alguém que ela realmente acha que é cuidadosa. Ela sabe que vai ter que ter paciência para aquilo sair dela. Então, uma série de cuidados que nós podemos observar que são necessários também em relação à vida espiritual, irmãos. E para você ter essa sensibilidade, é preciso que você saiba o quanto no seu olho dói também. De preferência, quem já fez uma cirurgia ocular sabe mais ou menos a delicadeza que é quando vai mexer com os olhos dos outros. Então, essa é a ideia que Cristo quer nos passar aqui, irmãos. É que nós devemos priorizar a nossa vida espiritual, a nossa vida moral,
antes da vida espiritual dos outros, antes da vida moral dos outros. Nós devemos ver os nossos pecados como mais dolorosos do que os pecados dos outros. Porque não faz sentido, nós pecamos do mesmo jeito que todo mundo. Agora, quando acontece um escândalo, um problema na igreja, aí tem gente que põe a mão na boca, faz aquele barulhinho. Oh. Isso é ridículo, irmãos. Isso é ridículo. Oh, nunca imaginei. Quem diria? Eu sei que isso, de certo modo, é saudável, porque você desenvolve uma relação de confiança com os irmãos, e quando aparece, sei lá, uma faca nas suas costas, você diz, poxa, eu realmente não esperava isso. Eu entendo isso. Todos nós entendemos isso. Mas nós devemos tomar cuidado com esse que é fruto de uma vida não examinada, que se acha, de algum modo, superior àquele que a gente viu pecando. Então é importante para nós considerarmos o nosso pecado como o mais doloroso da igreja. E nos considerarmos, com toda humildade e com toda objetividade, os piores problemas de uma igreja. Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. Por que é que um crente não pode dizer isso e cultivar isso? Se você for objetivo em relação ao seu próximo, o que é que você tem para dizer dele? Pense na pior pessoa desta igreja. Você tem quantos pecados para contar dela? 10, 20, 30, 40? Agora eu pergunto a você, num dia só, quantos pecados seus você tem para contar? Você vai ter 2 ou 3 se você não tiver uma vida examinada. Mas se você for honesto, você vai ser objetivo em relação a ela e vai até admirá-la. Você olha, um pecado desse a cada 3 anos está muito bom, que é o que eu vejo nessa pessoa. Um pecado a cada ano está maravilhoso. Agora, o meu caso, eu sou uma metralhadora de pecado, toda hora é um, por pensamento, palavras, obras, omissões. Então, quando nós somos objetivos em relação aos outros, nós admiramos as pessoas. Eu falo, olha, peca até pouco. Mas quando nós somos objetivos em relação a nós mesmos, nós nos tornamos humildes. Ou seja, a coisa é muito maior do nosso lado. Nós temos uma percepção muito maior quando somos sinceros da nossa condição do que da condição do outro. Como é que você pode pronunciar um juízo sobre o outro e esquecer que você está numa situação pior em termos de observação? Então, se considerarmos objetivamente a nossa condição, todo mundo está com o treco lá enfiado no olho, falando do outro. Então, mova-se gentilmente, com muito cuidado, como quem tem uma tora no olho, quando você for fazer observações a respeito de outras pessoas. Isso aí vai dar uma paz de espírito a você, vai dar uma tranquilidade, e você vai sentir que o juízo realmente não pertence a você, não faz parte da sua vida, não esse juízo definitivo que ainda aguarda o juízo final, irmãos. Essa não vai ser a última vez que o nosso Senhor trata desse assunto na igreja. Esse é um problema que incomoda, perturba a vida da igreja desde sempre. O nosso Senhor vai ainda repreender seus discípulos por enxotarem crianças, não é? Vocês conhecem a história. As mães foram levar as criancinhas para serem abençoadas e eles estavam achando aquilo muito entediante, ou Jesus tinha mais coisas mais importantes a fazer do que abençoar menino, não é? E eles foram repreendidos por nosso Senhor. Nosso Senhor também repreenderá a Tiago e a João, os chamados filhos do trovão, porque eles foram muito mal recebidos num lugar, Samaria, e eles falaram, Jesus, podemos pedir uma descarga de fogo aí do céu para queimar esses impenitentes? Ou seja, podemos antecipar o juízo só neste casozinho específico e mandá-los para o inferno? E Jesus falou, não, ninguém vai fazer isso. Não é? E, acima de tudo, irmãos, o ensino talvez mais importante que deve ocupar nossas mentes e nossos corações a respeito desse assunto foi aquele que foi transmitido numa parábola, em que um dono do campo proíbe que se tente separar 2 plantas parecidas, o joio e o trigo, que simbolizam ali claramente, pela explicação do nosso Senhor, as pessoas destinadas ao céu e as pessoas destinadas ao inferno. E Jesus ensina, não façam a separação antes da hora. Não tentem consertar o que nunca se quebrou. Eu sei quem são as pessoas,
E eu vou dizer quem são as pessoas no juízo final. Até lá eu não aceito como legítimo nenhum pronunciamento que antecipe isso. Eu conheço os que são meus e os que não são. Um dia eu vou dizer quem são. Enquanto isso, esforcem-se, vivam como aqueles que são. E aqueles que são aqueles que não pronunciam juízo eterno sobre as pessoas. Eu gostaria, irmãos, de fazer a leitura desta parábola e da sua explicação e com ela encerrar esta pregação. Abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 13 e leiamos duas porções, que é a porção da exposição desta parábola e da sua explicação. Mateus 13, de 24 a 30 e de 36 a 43. Como o texto já é explicado na segunda parte, eu vou apenas ler e que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Mateus 13, 24 a 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora os versículos de 36 a 43 na página seguinte, irmãos. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. O Senhor Deus nos ajude a nunca determinar o destino eterno de ninguém antes do tempo. O Senhor Deus nos abençoe.